Café com Cavanha traz hoje o tema Impactos do Coronavírus na Economia do Petróleo, com Hermes Gomes Filho, consultor independente. Boa tarde e obrigado por aceitar gravar esse café, Hermes. Boa tarde, Cavanha. Mais uma vez aqui a gente está debatendo esse assunto e nessas últimas semanas tão estimulante e cada vez mais desafiador, né? A gente saber o que vai acontecer aí com a nossa indústria aí nesse cenário. Incertezas em todas as áreas, mas em petróleo a gente consegue conversar um pouquinho aqui, né? Isso. A parte de petróleo, ela tá, assim, ela tem uns ingredientes adicionais, né? Que a gente pode estar numa situação aí sem precedentes aí de análise e ver como é que a indústria se conduz. Certo. Hermes, quais seriam os principais indicadores que mostram o impacto na indústria de óleo e gás especificamente? Olha, primeiro, é bom chamar atenção esse momento que a gente está vivendo e toda análise de impacto em algum setor da economia que a gente faz e aponta algumas consequências, algumas decisões de negócios, ela pode não serem observadas neste momento. Por quê? Porque o foco, né, praticamente o mundo inteiro, o foco que está sendo dado agora são as medidas para amenizar o impacto do Covid-19. Então, e no setor de óleo e gás isso não é diferente, né? Em que pese a gente está sentindo aí um impacto forte na demanda, nos preços, né? Dada a complexidade dessa cadeia, por exemplo, o setor ele ainda está garantindo o abastecimento, né, dos seus produtos, né? Então, ele está também mobilizado para esse objetivo principal do momento, que é minimizar o impacto em termos de segurança e saúde das pessoas. Mas, então, voltando à sua pergunta, a cadeia de óleo e gás é bastante complexa, são muitas variáveis quando a gente faz uma análise que devem ser consideradas, né? Agora, para este momento, eu diria que eu estou focando aqui em 3 aspectos, né? Ou seja, o primeiro é o comportamento da economia como um todo em geral, que está despertando atenção, né? Ou seja, o que acontece com a economia, né? Qual vai ser o impacto que isso está trazendo, né, durante a crise e depois. O segundo é a questão mesmo do mercado, né? A relação oferta-demanda de petróleo, um ponto que eu vou analisar aqui com você. E o terceiro é o preço propriamente dito, o comportamento dos preços. Então, eu preparei um material para a gente poder discutir. Isso aí que eu focaria nesses 3 aspectos que eu estou chamando a atenção. Quando a gente fala de economia, né, o que está acontecendo? Ou seja, considerando as medidas para o controle da propagação do Covid-19, né, ou seja, tem uma medida central, que é o distanciamento e isolamento social, então isso já trazendo um impacto muito grande de desaceleração da economia. E para 2020 já se formou um consenso de redução, né, do crescimento econômico, ou seja, uma desaceleração. Então eu trouxe aqui do lado esquerdo, a gente está vendo aí a projeção da OCDE, essa projeção foi divulgada no dia 10, e a evolução dos acontecimentos, constantemente todos podem ir fazendo as alterações, mas ela já faz uma indicação de que o mundo, que é aquela tira azulzinha ali do meio, né, ele estaria saindo de um crescimento de 2,9% para 2,4% em 2020. Mas a OCDE também, ela analisou um cenário alternativo, um cenário de um impacto mais intenso, em que esse crescimento, em termos de mundo, pode chegar a 1,4%, que é a curva tracejada. A China, né, o motor aí, é o primeiro país aí que já deu os sinais de como essa economia está sendo afetada, ele já coloca uma projeção para abaixo dos 5%. Né? A China, que é aquela curva, aquela linha cinza aí, ou seja, é uma projeção para a China em termos de ano abaixo de 5%, é coisa que a gente não assistiu aí na última década. E também faz uma projeção para o Brasil,
né, que em novembro eles tinham projetado 2,2, agora é 1,7. Bom, e para o Brasil, além da OCDE, eu trouxe alguns dados de outros previsores, né? E o consenso realmente geral é de uma queda, né, na projeção de crescimento, e no caso, né, o próprio governo, né, na quinta-feira, ele já sinalizou, ele tinha uma projeção de 2,1%, e na quinta-feira ele já revisou essa projeção para 0,02%. E outros analistas, eles estão apontando, inclusive, um crescimento negativo. Ou seja, o JP Morgan ele está apontando aí, na revisão que ele fez, né, ou seja, na realidade a economia não vai crescer, né, ou seja, menos 1%. Então, ou seja, observando esse ambiente econômico, né, isso deflagra para análise setorial, né, um conjunto de preocupações, né, a qualidade desse crescimento, os setores mais afetados, a gente já tem algumas indicações aí, o setor de transporte, entretenimento, e o transporte é um motor da cadeia de óleo e gás, né? Pouco mais de 60% das receitas relacionadas ao petróleo estão nesse segmento. Então, quando a gente olha esse primeiro aspecto, aí nos dá muita preocupação, porque na medida do desenrolar da crise, não está afastada, inclusive, uma hipótese de recessão, né, aqui no Brasil e em outros países. Então, esse é um fator sim, bastante preocupante que eu colocaria com destaque aí na análise para a gente observar as consequências no setor de óleo e gás. O segundo ponto na lâmina seguinte é o que está acontecendo com a demanda mundial de petróleo em 2020. Né? Eu trouxe aqui uma publicação de uma agência da Noruega, né, que está fazendo um trabalho aí, eles têm divulgado periodicamente os impactos nesse segmento, né? Então, eu achei interessante a gente trabalhar um pouco aqui com essa publicação. O que é que ela está dizendo aqui? Esse gráfico que está ilustrado, ele está fazendo uma comparação mês a mês da demanda de petróleo em 2020 contra o mês do ano de 2019. Né? Então, é isso que essas barrinhas estão apontando. Né? Barrinha para baixo significa que, num dado mês, a demanda está reduzindo em relação ao mesmo mês do anterior. E as barrinhas para cima estaria crescendo. E o que nós observamos, né, quando a gente olha ali em janeiro, né, esse dado é um dado já observado, a demanda mundial de petróleo já, comparado com janeiro de 19, já foi reduzida em mais de 1,5 milhão de barris por dia. Né? Passando a fevereiro, é um dado de projeção, os números aí não estão fechados ainda, mas a redução da demanda em relação a fevereiro de 2019 seria superior a 8 milhões de barris por dia. E com o desenrolar aí do controle da pandemia, nesse caso, nesse cenário que eles apontaram como um caso base, a gente teria a maior redução mensal em relação ao ano anterior no mês de abril, né? E ultrapassando aí a 10 milhões de barris de petróleo por dia. Depois dessas reduções comparadas com o mês, ela vai diminuindo e eles apontam que a partir de outubro, de uma forma bem discreta, começaria então uma recuperação frente a 2019. Bom, e eles têm um outro cenário, que é um cenário mais impactante, que é a linha laranja, onde ao longo de todo o ano nós teríamos uma redução na demanda de petróleo em relação a 2019. Bom, mas tomando o caso base deles, o que a gente observa é o seguinte: a gente, em termos médios no ano,
né, nós teríamos uma redução na demanda de mais de 3 milhões de barris por dia em relação a 2019. Então, isso não tem precedente, uma redução dessa magnitude. Em valor, obviamente, mas também em termos relativos, né? Quando nós tivemos impactos na demanda de petróleo, o caso das Torres Gêmeas, né? H1N1, a crise imobiliária nos Estados Unidos, mas em termos relativos, a redução de demanda de petróleo no ano subsequente ficou na faixa de 1,5%, 1,7%. Nesse caso aqui, a confirmar esses cenários, a gente estaria experimentando uma redução de 3% frente à demanda de 2019. Então, isso já tem um impacto direto, né, na receita das empresas. Bom, mas a gente também tem que dar uma olhada na oferta, né? A questão da oferta é, então, como é que as empresas, né, os produtores estão reagindo frente a essa redução de demanda? E ainda não teve uma divulgação assim em termos do ano. A maioria dos analistas eles apontaram o seguinte: a produção, a oferta de petróleo, ela está num ritmo de redução mais lenta do que a redução da demanda, né? Então, eu fiz aqui, alguns analistas aqui apontaram que, por exemplo, em janeiro, foi uma redução de 500 mil barris por dia, em fevereiro, 700 e poucos mil barris por dia, ou seja, um ritmo de redução na oferta inferior à redução da demanda. Ou seja, se seguir essa tendência, o que a gente vai observar é o quê? Uma elevação dos estoques. Como a coisa está indo muito rápida, né, a gente realmente pode ter alguns problemas, né? Ou seja, não foi uma coisa que eu analisei, mas a gente pode estar com um limite físico de acumulação de estoque aí no curto prazo, se esse ajuste, né, continuar lento em relação à redução da demanda. Consequentemente, um nível de estoque muito elevado, haverá uma necessidade de desovar esse estoque, a gente vai ver mais na frente. Pode ser que o mercado já esteja percebendo isso e reagindo ainda mais em termos de preço. Então, esse foi o segundo item que eu trouxe, que eu achei importante a gente olhar para analisar os impactos que isso teria na cadeia de óleo e gás. E um terceiro item é a questão do preço propriamente dito, né? Ou seja, em meio à crise do Covid-19, né? Ou seja, teve uma reunião do grupo OPEP+, em que seria discutido um corte de produção, não se chegou a um consenso. Então, a Arábia Saudita ela anunciou descontos no preço do seu petróleo, nos seus contratos, e a promessa, né, a partir de abril, de promover um aumento na sua oferta. E o mercado reagiu de forma imediata, né? Ou seja, quando a gente olha o gráfico da esquerda, né, que são preços realizados, né, aí nós já entramos ali em março com uma queda, né, em torno aí de $10 por barril, saindo de 55 para 45, e a coisa foi evoluindo e chegando na faixa dos $30 por barril, né? Então, esses são preços realizados, né? Lembrando que em 2019 a gente teve uma média de $64 por barril, já inferior à média anual de 2018, que foi de 71. Bom, mas o mercado está dando alguns sinais de recuperação? Aparentemente não. Quando a gente olha o mercado futuro, o que está sendo negociado para as entregas em maio de 2020, né, eu peguei esse dado ainda há pouco, o comportamento que a gente está vendo em relação ao mercado futuro é ainda um comportamento de redução no preço, né? Por exemplo, só no dia de hoje, né, entre ontem e hoje, né, quando abriu a Bolsa de Mercado Futuro, a gente já teve preços ali bem perto dos $25. Agora, à tarde, ele deu uma recuperada
né, esse retrato que eu tirei do momento, ele está em $27 o barril, a cotação do Brent. Então, ou seja, quando a gente analisa essa projeção de curto prazo, ainda a gente não está enxergando sinais de recuperação no curto prazo. Então, ou seja, nós podemos estar experimentando preços aí ao longo do ano bem mais baixos. E é óbvio que se essa divergência China-Rússia quanto a um acordo para cortar a produção ou a manutenção, perdão, Arábia Saudita-Rússia, quanto a um acordo para o corte de produção. Enquanto isso não se resolver e a Arábia Saudita efetivar essa maior oferta de petróleo, eu acredito que a gente vai poder experimentar aí ao longo desse ano, talvez, preços abaixo de $20 por barril. Então, esses três componentes, eu acho que eles são assim, fundamentais para a primeira análise de momento, né? Ou seja, o andamento da economia, no geral, como ela vai, né? Essa relação oferta-demanda, como é que isso está se comportando, e o comportamento do preço propriamente dito. Bom, mas já com uma sinalização de preços mais baixos, aí nós começamos, então, a entrar um pouco dentro da indústria e falar como que isso pode afetar nossos negócios. Aí eu preparei uma lâmina, seguinte aí, em que o que nós observamos aqui, esse quadro aí é um gráfico típico, no caso eu peguei essa fonte de 2019, né? Mas tem outras fontes também que analisam isso. Esse gráfico é bem típico, bem conhecido da indústria, onde ele vai empilhando, em termos de custo médio, break-even médio de petróleo, ele vai empilhando aquelas regiões que elas são mais competitivas para aquelas menos competitivas. Então, o que a gente vê aí? No eixo vertical, né, seria o preço de break-even. E no eixo horizontal, seria a região, ou uma determinada categoria, quanto de volume de óleo recuperável tem essa região. Então, os números que a gente vê no eixo horizontal é o volume de óleo que eles apontam economicamente recuperável para aquela condição, para aquela faixa de preço. Não são reservas provadas, mas são volumes, mas o fator econômico está incluído aí. E o que nós observamos, então, agora, olhando esse gráfico? Campos em produção. Eles apontam que os campos em produção, o preço de break-even, ele está ali um pouco acima de $10 por barril, mas tem regiões que precisa de $40 para continuidade perene da sua produção. Então, os campos em produção, eles têm essa faixa de break-even, variando um pouquinho ali acima dos $10, chegando até os $40. Né? Se perdurar os preços que nós temos observado agora no curto prazo, alguns dos campos podem ter sua viabilidade comprometida. Né? Lembrando que o conceito aqui realmente é o conceito para tomada de decisão. Né? Aquele custo que ele poderia evitar. Então, se o preço do petróleo, né, se tem um cenário de prolongamento, né, nós podemos estar experimentando aí um fechamento de alguns campos já em produção. E quando a gente vai avançando para a direita, aí vai se pontuando qual é a faixa de break-even, né, de determinada região, determinada categoria. E a faixa laranja é a produção onshore do Oriente Médio. E nessa produção onshore, em que o break-even ele fica ali, e aí agora nós estamos falando de novos projetos, produção nova, né, que demanda investimentos.
Então, o Oriente Médio, em termos de novos projetos, ele teria ali um break-even ali um pouco abaixo de $20 por barril, a faixa dele, até 50 e poucos dólares por barril. Né? Então, se a perdurar um preço, né, abaixo dos $40, em torno de $30, o Oriente Médio, em termos de nova produção, estaria despontando aí como a região mais competitiva para poder fazer a oferta adicional de produção. A barra seguinte é o shale americano, né, que é a América do Norte, o tight liquids, que tem ali uma faixa de break-even, a faixa inferior é acima de $30 e a linha superior acima de $45. E os pontinhos aí no meio é a média, né, entre a mínima e a máxima. E vai seguindo para a direita, né, a barra seguinte azul são as águas rasas, né, que está na faixa aí um pouco abaixo de 30 como limite inferior e um pouco acima de 60 quanto superior. E aí vem um deep water, que é onde a gente enquadra o nosso pré-sal, né, em que o limite inferior ele começa com um pouco abaixo de $40, né, podendo chegar aí a um pouco acima de $60. Então, ou seja, o cenário de curto... Bom, e depois vem a Rússia também, que está ali, que está em discussão ali, ela começa um pouco acima de 30 e o limite superior, né, um pouco acima de $70. E assim vai até ter produções marginais a custos mais elevados. Mas a lição que a gente tira aqui, que eu tiraria, olhando o comportamento da demanda, comportamento de preços, primeiro, a perdurar essa situação, alguns campos já em operação podem ser paralisados, né? Segundo, questão do Oriente Médio para uma nova produção com uma área mais competitiva. Agora, tem uma ressalva, Cavanha, que é importante falar. Os países do Oriente Médio, né, eles têm problemas, tanto fiscais quanto de balança de pagamentos, né? Então, isso é importante a gente mencionar aqui, porque eles, de alguma maneira, eles procuram equilibrar suas contas. Em que pese, nessa condição, a Arábia Saudita, por exemplo, ela poder aumentar seu market share na oferta mundial de petróleo, preços muito baixos de petróleo também não são interessantes para eles, né? Porque a Arábia Saudita, em particular, ela tem um problema de balança de pagamentos, né, em que ela precisaria de um preço mais elevado. E o mesmo acontece nas outras regiões. Então, fica em dúvida qual é o fôlego dos países dessa região de sustentar preços tão baixos, né, que dá um desequilíbrio nas suas contas e, na prática, falta de recursos para atendimento das suas necessidades internas aí, da sua população. Foi interessante porque você abordou os riscos, né, a questão de demanda e oferta, as consequências em preços, o break-even da decisão, e a última coisa que você disse é o fluxo de caixa, como é que vai ter entrada de dinheiro suficiente para pagar durante o tempo que isso ficar desfavorável, vamos chamar assim. Exatamente. E eu mencionei aqui uma região que tem um custo muito baixo. Imagina o que não está ocorrendo com as demais empresas fora dessa área, né? Que estão ali que estão em outras regiões. Então, quando eu olho isso, é óbvio que a situação emergencial das empresas é a proteção do caixa. Então, ou seja, de imediato, o que elas devem estar fazendo? Identificando oportunidades de redução de custos, né? Ou seja, de imediato, procurar reduzir custos, né, de uma forma mais acentuada, aquilo que não tiver no seu escopo operacional,
tira proveito de alguns financiamentos de prateleira que elas já tinham e podem, então, internar esses recursos para incorporar isso no seu caixa, e outras empresas que até estavam, para redução do seu endividamento, estavam promovendo pré-pagamentos, amortizando antecipadamente, provavelmente elas não fariam isso nesse momento. Que é o caso da Petrobras. Que é o caso da Petrobras. A Petrobras estava num ritmo de avançar, redução bem acelerado da sua dívida, então pode ser que até algumas antecipações de amortização talvez ela não faça nesse momento. Isso. Agora, Hermes, isso são os riscos e uma análise da situação. Agora, quais são as consequências potenciais nos negócios de óleo e gás? O que é consequência aí? Bom, Cavanha, eu também preparei uma lâmina falando das consequências, mas assim, o que é gritante, né, upfront, né, são a redução das receitas nas organizações. Né? Então, isso assim, isso já começa a ser sentido, né, que é o comportamento da receita com as suas operações, com a venda de petróleo. Está num slide seguinte aí. Então, eu separei isso como primeiro ponto, né? Perda de receita. Né? Agora, perda de receita, se pudermos voltar, isso, deixar nesse item. Ou seja, quando a gente fala em perda de receita no setor de óleo e gás, a gente também fala de uma forma muito forte perda de arrecadação dos governos. Né? Ou seja, o setor de óleo e gás, quando a gente considera participações governamentais e impostos, isso é equivalente a cerca de 52% da receita obtida com a venda de petróleo e gás natural. Então, uma perda de receita das empresas tão substancial se reflete em perdas substanciais de arrecadação dos governos. Né? E, provavelmente, então, os governos eles vão ter que também rever seus planejamentos, né? Rever suas prioridades frente a essa queda, sem contar os recursos que estão sendo necessários, que estão sendo alocados para o combate da propagação do Covid-19. Né? Então, ou seja, eu vejo assim, os países eles vão ter aí um trabalho muito intenso de rever seu planejamento. O momento atual é aquilo que eu falei, é segurança, saúde da população, mas o equacionamento dessas contas com a perda de arrecadação do petróleo vai ser muito relevante, muito impactante, ao meu ver. Esse é o primeiro ponto que eu destacaria como consequência. O segundo ponto é a interrupção de operações. Ou seja, num cenário prolongado de preços baixos e o ambiente ele ainda está muito volátil, ou seja, o comportamento dos preços, mesmo nessa faixa mais baixa que a gente está vivenciando, ainda tem uma volatilidade muito grande. Então, se esse cenário se prolongar, é claro, as empresas tendem a parar operações naqueles campos com break-even mais elevado e já entra na pauta de discussão o adiamento da sanção de novos projetos. Ou seja, como é que fica uma tomada de decisão de implantação de um novo projeto, considerando que esse preço pode ficar baixo durante o tempo e o ambiente muito volátil. Dada que, como eu falei, a cadeia de óleo e gás ela é bem complexa, ela traz com ela uma cadeia de suprimento que boa parte dos agentes são agentes especializados, ou seja, agentes que são dedicados à indústria, e isso também traz uma consequência muito forte aí para a cadeia de suprimento, na medida em que deve haver uma redução da atividade.
Já tenho alguns analistas projetando reduções de investimento ao longo do ano, já colocando alguns impactos, né? E já se faz projeção comparado com o ano de 2019, que pode haver uma redução no investimento aí em cerca de 25% em relação ao que se realizou em 2019. Então, a coisa, ela já, sim, alguns analistas já apontam os dois efeitos, né? Você, consequentemente, reduz a atividade de campos e operações, mas você já começa a reprogramar investimento, como maneira de proteger o seu caixa. Um terceiro item que eu apontaria como consequência, né, que é um risco, né, é um risco de postergação de novos leilões. Né, o que acontece? Não só o Brasil, outros países, eles têm programado a realização de leilões em 2020. Né? Dentro desse cenário, dentro desse contexto, eles podem avaliar a pertinência de realizar esses leilões. Né? Ou seja, pode não serem, eles podem entender que esses leilões não devem ser realizados. O que eu imagino? O que eu apontaria como uma questão relevante para essa discussão de realizar ou não realizar o leilão? Mesmo que a gente comece a ter alguns sinais de recuperação, quando a gente está olhando o setor de óleo e gás hoje, a crise ela foi alavancada por essa decisão da Arábia Saudita de aumentar sua produção. Então, a gente não está nem conseguindo separar o que é efeito Covid-19, o que é efeito maior oferta de petróleo e menor desconto. Então, mesmo quando a gente... pode ser que mesmo quando a gente comece a vislumbrar sinais de recuperação da economia no segundo semestre, eu acho que o setor de óleo e gás, em algum momento, ele pode sentir ainda uma crise de confiança e as áreas leiloadas serem subavaliadas ou nem surgir interessados para essas áreas. Então, eu vejo que tem risco aí de serem postergados leilões programados para esse ano. Né? Bom, esses três aspectos, eles são muito, esses três primeiros, eles são muito, assim, eles têm um efeito muito imediato, né, no curto prazo. Né? São decisões de negócio, decisões de governo que trazem um efeito imediato no curto prazo. Mas eu separei aqui também um efeito que pode ser observado ao longo do tempo. Né, e se dá no longo prazo, que é o risco da continuidade da transição energética. Ou seja, até então, o debate sobre o setor de óleo e gás, o consenso é que uma redução da atividade nesse setor e uma redução da sua dependência da matriz energética tido como uma coisa benéfica para limitar o aquecimento global do planeta. E, em termos energéticos, você incorporar, né, fontes limpas e renováveis nessa matriz. Né? O ponto que fica é que, a preços baixos, né, a preços assim baixos, a continuidade dos preços baixos, eu acredito que vai existir uma tendência de desacelerar a incorporação de fontes limpas e renováveis. Né? Ou seja, eu vejo assim, um balanço da incorporação das fontes, da escolha do energético, né? Ele tem que passar pela questão da eficiência energética, tem que passar por aspectos de sustentabilidade, mas tem que passar por aspectos de custo também. Então, perdurando preços baixos de petróleo, algumas fontes, em algumas regiões, elas podem não se tornar competitivas, e isso desacelerar a incorporação dessas fontes na matriz. Isso é uma coisa que a gente precisa de mais um tempo aí para saber se isso vai ser observado ou não. Mas é um efeito que também tem que estar de olho. Agora, qual é o maior risco, né, que eu enxergo, né, nesse momento? Né, se mantendo esse contexto aí atual de queda de demanda e baixo preço de petróleo. Ou seja, é a gente entrar numa crise sem precedentes no setor de óleo e gás.
né? Quando a gente fala paralisação de operações, a gente pode estar falando de paralisação, fechamento de empresas, que tem um caráter irreversível, né? Porque se toma uma decisão em cima de um cenário, ou de alguns cenários, em que prevalece esses preços baixos, você simplesmente não interrompe a operação de um campo por um tempo e sem custo você retoma. Não, tem algum custo para você interromper e provavelmente um custo maior para você voltar. Então, algumas decisões ela pode ter caráter irreversível aí no fechamento de campos e de empresas em diversas regiões. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que estar bem atento, né? A indústria do óleo e gás, o mercado ele já reconhece que é uma indústria em que os projetos eles são intensivos em capitais, eles têm longa maturação e são de alto risco. Ou seja, o mercado já entende desse jeito, né? O ponto é se esperam, com essa redução muito acentuada no curto prazo, se vai caber algum tipo de análise de dar sobrevida àquelas empresas que estiverem mais expostas nesse cenário. Então, isso também, nesse cenário de continuidade, eu acredito que entrará também na pauta de discussão, né? Se alguma ação cabe a governo, a indústria em si, sobre a continuidade de algumas empresas, né, nesse momento. Hermes, lá na frente, um dia, não sei quando, quer dizer, teoricamente vai se retomar uma normalidade. Tudo isso poderá estar resolvido, não sei em que prazo. No supply chain tem um fenômeno chamado efeito chicote, que quando você muda durante o supply chain demandas, ofertas, você acaba tendo uma propagação de grandes dimensões para frente, né? Eu digo o seguinte, a retomada um dia pode fazer com que esse preço vá lá para as calendas, né? Seja um preço, porque a retomada pode ser muito dolorosa, eu digo, em termos até que o volume, a economia pode querer se recuperar de tudo, né? Isso é uma hipótese, a gente não sabe o que vai acontecer. É uma hipótese, porque é aquilo, né? Ou seja, a própria dinâmica do combate ao Covid-19 ainda está se desenhando. E o que a gente tem vivenciado hoje em algum momento, quando você acompanha dia a dia nisso, nós mesmos, pessoalmente, você num dia, você enxerga, você fica muito pessimista do que as coisas acontecem. No outro dia, você fica muito otimista, né? Ou seja, então, que é um sucesso. E no caso do petróleo, além disso, tem esse aspecto geopolítico que, sim, nós analisamos, procuramos sempre dar uma racionalidade, um aspecto sustentável nessa análise, mas tem um caráter político muito forte. Ou seja, de repente, Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita chegam num acordo que eles entendem que seja bom para o conjunto, bom para a indústria, bom para o mundo, e pronto. E a gente volte aí numa onda otimista. Agora, Cavani, o que eu acredito? Eu acredito o seguinte, a competitividade do petróleo ela vai se dar mais cada vez ficar mais acirrada em comparado com outras fontes. Enquanto a gente tem muita informação sobre qual é o limite inferior do break-even de uma determinada região, né, os custos, é o custo mal, muitos campos você conhece, não sobrevive a um preço de petróleo abaixo de 20, 25 dólares, né, por aí, quando a gente está falando e muita tecnologia para conseguir essa redução de custo e trabalhar nesse patamar, quando a gente está falando de outras fontes, os avanços eles têm sido muito grandes. Então, eu, por exemplo, ainda não enxergo qual vai ser o limite inferior, né, em termos de custo, qual é o preço mínimo da energia para que, no futuro, a geração eólica, a geração
né, fotovoltaica não seja competitiva. Eu ainda não consigo enxergar esse patamar inferior. Tá entendendo? Então, eu acho que a coisa no petróleo vai ser muito acirrada. Outra coisa, a gente fica muito excitado né, quando está tratando desses assuntos, né, pode ser que a gente tenha uma recuperação, mas em termos de preço, pode ser que a gente não volte aos $60 por barril. Teu recado é que nunca mais chega aos 35, é isso? Não, eu acho que da 35, eu acho que talvez seja cedo para a gente já botar como não chegar mais. Agora, é bem provável, eu apostaria que, sabe, a gente está aí, quando iniciar a recuperação, talvez a gente fique na faixa dos 40 e poucos dólares por barril, e com essa competição mais acirrada, você vai ter uma queda nos preços. É isso que eu entendo. Então, eu acho assim, hoje, pensar que nós vamos voltar à faixa dos 50, 60, isso assim, eu diria que é uma chance, né, probabilística muito, muito baixa, mas o ser humano e os negócios, eles acabam sendo, né, ainda mais nesse ambiente de alta volatilidade, é muita expectativa, muita ansiedade, muita euforia, mas e seus momentos de depressão. Quando você terminar de escrever o artigo, sugiro que você anexe no primeiro comentário do LinkedIn. Né? Tá ok, eu coloco. Né? Lá vai ter o texto todo. Isso, ele não é tão. Ele não vai ter um caráter assim exaustivo de análise, mas tem outros detalhes ali que eu tratei ali no artigo. E, Cavani, assim, a gente está aí nessa gangorra. Né? Então, nós estamos aqui discutindo essas consequências. Agora, daqui a alguns dias, fala, ó, virou, o negócio mudou. Né? China começa a recuperar, e aí vai. Mas eu acho que isso ainda dura algumas semanas, porque sabe, quando você olha os Estados Unidos, ainda tem uma situação de muita incerteza lá. Agora são dois fatores, né? Quer dizer, se encontrar vacina e se tiver um acordo de petróleo, são os dois fatores, né? A vacina do Covid e um sucesso, né? E uma recuperação rápida no Covid-19 e o aspecto aí, né, dessa oferta adicional e esse acordo. Então, é um momento assim muito sensível aí para as duas coisas. Hermes Gomes Filho, muito obrigado pela conversa, pela gravação, pelo café. Obrigado a você, Cavanha. Estamos aí, assim, e aí, sabe, a depender do desenrolar dos fatos, a gente pode até voltar a conversar novamente. Obrigado. Aquele abraço aí, tudo de bom. Um abraço para você também. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.